Vamos falar sobre população de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, com cerca de 20 milhões de habitantes, segundo dados do Censo Demográfico de 2010. Destes, 53% se autodeclaram pardos e pretos. Pode-se dizer que em Minas Gerais a população é, em sua maioria, negra, se reunirmos os dados de autodeclaração nas categorias cor, raça, pretos e pardos. Temos as comunidades tradicionais, que aí nós temos um decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E aí nós temos os quilombos de Minas Gerais. Quilombo é um termo de origem bantu que significa acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. Os quilombos podem ser entendidos como espaços de resistência, de demarcação de território próprio, rurais ou urbanos e de manutenção e reprodução dos modos de vida dos povos negros, descolando-se da ideia reducionista atrelada à fuga de negros escravizados. A população quilombola que vive em Minas Gerais é, em grande parte, oriunda do povo bantu, principalmente das regiões sul e sudeste do continente africano, conforme atestam os registros do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, CEDEFES. Em articulação com outras entidades e movimentos quilombolas, o CEDEFES iniciou em 2003 o projeto Quilombos Gerais, com o objetivo de fomentar o processo identitário desses grupos e promover ações de cunho político participativo. O projeto colaborou para o aumento do reconhecimento de várias comunidades quilombolas existentes no estado, corroborando para a sua certificação junto à Fundação Cultural Palmares, FCP, órgão responsável pela emissão de certidão e inscrição dessas comunidades em cadastro geral, conforme o quarto parágrafo do artigo 3º do decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003. Até o momento, o estado de Minas Gerais tem 311 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares e 28 outras comunidades com processo em andamento, conforme o quadro abaixo. E aí a gente tem o quadro de certificação quilombola. O ano de referência é o de 2020, que é esse ano. Comunidades certificadas, nós temos 311, comunidades com processos abertos. Em análise técnica, temos 7, aguardando visita técnica 5 e aguardando complementação de documentos 16. Comunidades quilombolas podem ser consideradas também como grupo étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Comunidades quilombolas certificadas são comunidades remanescentes de quilombo que possuem ato de reconhecimento publicado no Diário Oficial da União por meio da Fundação Cultural Palmares. Comunidades quilombolas identificadas reconhecidas são aquelas comunidades que se autodeclaram quilombolas, mas ainda não possuem a certificação pela Fundação Cultural Palmares. Comunidades quilombolas tituladas são as comunidades quilombolas que já possuem a regularização e titulação da terra. Comunidades indígenas em Minas Gerais.
Então, as comunidades indígenas são caracterizadas por relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros que mantêm laços histórico-culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Esses dados cadastrais abaixo vão apontar também para o registro das seguintes etnias indígenas do estado. Então, nós temos aí as etnias, né, do estado de Minas Gerais. E também um evento importante para demarcar a identidade desses povos são os Jogos Indígenas, que em Minas Gerais são idealizados pelo Conselho dos Povos Indígenas do Estado de Minas Gerais, que é o COPING. E aí a gente tem os jogos, né? Vários deles, né? Tem cabo de guerra, arco e flecha. E aí também nós temos aí os povos ciganos em Minas Gerais, que são participantes do processo civilizatório brasileiro desde o século XVI. Os povos ciganos têm sua origem desconhecida, de acordo com a antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudo em Populações Quilombolas e Tradicionais, Juliana Campos. Em entrevista realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2019, os dados oficiais sobre os povos ciganos ainda são muito incipientes no país. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cultura e diversidade. E aí nós temos, né, a religiosidade, as devoções, né? Então, a presença dos negros escravizados trazidos para a região como força de trabalho influenciou de forma significativa a formação religiosa no estado. Assim, nela estão presentes muitos aspectos das religiões da matriz africana, sobretudo daquelas advindas de 3 grupos étnicos, sudaneses, guineanos sudaneses e bantos, que preservaram e inscreveram na cultura mineira seus costumes. As irmandades leigas eram associações religiosas sem vínculo oficial com a igreja, comuns no território mineiro durante o século XVIII. Eram organizadas por grupos sociais, tendo como características principais a devoção a um santo, realização de festas religiosas e reuniões para rezas e atividades de devoção ao santo da ordem, o assistencialismo, espaço para socialização entre os membros, disputa pelo poder político e destaque social pelas irmandades mais poderosas, atuavam no financiamento e manutenção de igrejas. Significativa foi a atuação das irmandades leigas, dentre as quais destacamos a de Santa Ifigênia ou Efigênia, que teria sido a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica. Outra importante irmandade formada por negros foi a Irmandade da Virgem Senhora do Rosário dos Pretos. E agora vem os festejos de origem religiosa em Minas Gerais. Os festejos, também chamados folguedos, são manifestações ritualísticas e representam os sentimentos, a fé de um povo. Algumas festas possuem origem africana, como o Congado e a Folia dos Reis, e rememoram o vínculo com as deidades originárias das religiões de matrizes africanas, o pertencimento e a ancestralidade dos povos negros. A seguir, escrevemos algumas das festividades. Então, aí, nós temos algumas das festividades, né, que aconteciam, né, o nome das festas que eles comemoravam, né, entre elas também tem a festa junina e quadrilhas. Festas e festivais anuais. Diversas regiões do estado têm suas festas anuais, algumas com muitas edições. São tradicionais as festas baseadas na produção e colheita de produtos in natura, cultivados em larga escala em alguns municípios e utilizados para o preparo de compotas, molhos, conservas, entre outros, que podem ser encontrados nas prateleiras dos mercados por todo o país. São comuns também os festivais de inverno, que exaltam a arte bucólica nas cidades coloniais e possuem uma extensa programação cultural que vai da música às feiras de bebidas e comidas quentinhas. E aí nós temos algumas festas, né? Que acontecem no nosso estado, né? Festa do pé de moleque, da goiabada, entre outras. E Festa Nacional do Milho. Temos os festivais de inverno.
O Festival de Inverno ocorre em muitas cidades durante os meses de junho e julho, principalmente nas fundadas em período colonial, ou seja, naquelas cidades que foram fundadas no período colonial. Os festivais contam com as diversas atividades culturais e gastronômicas. Então, alguns exemplos, ó. Temos o Festival de Inverno em Ouro Preto e Mariana, que acontece em junho e julho. Temos o Festival de Inverno da UFMG em Belo Horizonte, Inverno Cultural São João del Rei, Festival de Inverno Itabira, Festival Cultural de Inverno Santos Dumont, Festival de Inverno São Lourenço. Agora um pouquinho da arquitetura de Minas Gerais. Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro. Sob influência do barroco europeu, mas com características peculiares, a arquitetura mineira nos séculos XVIII e XIX desenvolveu-se sobretudo nas regiões de Ouro Preto, Diamantina, Cerro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Na construção da beleza arquitetônica do Estado, destacam-se os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e de Mestre Ataíde, artistas completos que deixaram suas obras em muitas cidades mineiras por meio da pintura, escultura, entalhamento em gesso, madeira, pedra, sabão e molduras. E aí nós estamos vendo, Estamos vendo uma arquitetura barroca mineira na cidade de Ouro Preto. Então, Ouro Preto, em meio aos casarões dos séculos 17 e 18, construído nas ladeiras de uma região montanhosa, estão erguidas 3 igrejas monumentais com altares banhados a ouro e imagens sacras nos estilos barroco e rococó. A arquitetura religiosa do período evidencia o luxo e pode ser apreciada nas igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia, nas quais as edificações contaram com o uso de pedra-sabão em substituição ao mármore. O Estado mineiro é também um grande polo de produção contemporânea. O Museu de Inhotim é um exemplo disso. Localizado no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, o espaço é considerado o maior museu a céu aberto do mundo.